A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobeiro, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estudaremos mais uma aula da Revista dos Adultos. A lição de número 9, ela tem como título Quem é o Espírito Santo? Uma aula maravilhosa, espetacular, que vai nos ajudar aí a entender vários pontos desse assunto maravilhoso que está correlacionado aí com a nossa vida diária, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir 3 coisas importantes para você. Primeiro, aquele like do céu que tem nos abençoado, também o seu comentário que é muito importante e o seu compartilhamento que tem ajudado muito o nosso canal a crescer. O YouTube vai entender que isso é relevante para a plataforma, o seu like, o seu compartilhamento e também o seu comentário, e ele vai distribuir os nossos vídeos para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, tá bom? E lembrando aqui também que nós temos 3 revistas no nosso canal. A revista dos adultos e jovens, que é ministrado por mim, e também a revista dos adolescentes, que é ministrada pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo. E no próximo trimestre teremos 2 novidades importantes. Primeiro vai ser a inserção de uma nova revista dentro do nosso canal e também a plataforma que nós estamos elaborando, ao qual iremos trabalhar ali alguns conteúdos bastante importantes. Então, você só tem a ganhar com o nosso canal, você só tem aí a adquirir sabedoria, conhecimento, e esse é o nosso objetivo aqui, proporcionar conhecimento das Sagradas Escrituras, tá bom? Então vamos lá. O nosso textuário se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. O texto vai dizer assim, ó: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu peguei uma tradução aqui, a NTLH, que vai dizer assim, ó: aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Esse versículo aqui é um versículo que tem tudo a ver com o tema. Por quê? Se você olha a grosso modo, talvez você não compreenda. Por isso que um comentário bíblico é importante para elucidação do versículo ou do capítulo, no caso a perícope, né? O que nós podemos tirar daqui, ó? O Espírito Santo aqui é distinto em visão, mas não em termos de alguma identidade pessoal com Cristo. Paulo fala mais exatamente de uma identidade que aparece em ação redentora, pela qual ele explica por que o véu que esconde a glória de Deus é removido em Cristo. Sobre uma perspectiva, a revelação messiânica do Espírito de Deus ocorreu em Jesus Cristo. Sobre outra, os benefícios totais do novo concerto são, na realidade, transmitidos aos homens por meio do Espírito. O Espírito está somente onde Cristo está. E onde o Espírito está, ali está o Cristo. É isso que o autor quer nos revelar através do versículo 17 do capítulo de número 3 de 2 Coríntios. Então, esse versículo aqui, ele é espetacular e diz muito sobre a lição que nós vamos estudar. A verdade prática: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, mas através do quê? Qual que é o mecanismo? À luz da Bíblia, para então nós podermos
defendê-lo. Então, se você perguntar para a sua sala, se você perguntar para alguém, a questão do Espírito Santo, muitos dos nossos irmãos vão compreender que o Espírito Santo é um Deus menor, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles entendem que o Espírito Santo é menor do que o Pai, é menor do que o Filho, e às vezes não compreendem o Espírito Santo como Deus. Ou seja, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que é Deus. São três hipóteses que é Deus. Só que tem muita gente que não entende assim. Então é bom elucidar isso daí para nós entendermos a importância da revelação do Espírito Santo no Novo Testamento e também no Antigo, né? Leitura bíblica em classe, iremos trabalhar João capítulo 14 e João capítulo de número 16, tá bom? Então vai ser dois pontos, duas perícopes, né, que nós vamos tratar aqui. Então, já de antemão, o que nós podemos compreender? Pegue aí uma caneta, pegue aí um papel, que nós temos muitas informações aqui para passar, e é bom que você anote para depois fazer as suas conferências, né? Conferir cada item que foi falado aqui. Primeiramente, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele dá testemunho do Pai. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 11. O Espírito Santo dá testemunho do Filho. João capítulo 16, versículo 14 ao 15. O Espírito Santo nunca dá testemunho de si mesmo. João capítulo 16, versículo de número 13. Então, nós iremos realmente apresentar o Espírito Santo como ele é revelado na palavra de Deus e pontuar o quê? A sua deidade, os seus atributos e a sua obra. A sua deidade, os seus atributos e a sua obra. E para estudar todo esse contexto do Espírito Santo, pessoa e obra, nós temos que lançar mão de uma ferramenta, e essa ferramenta é a pneumatologia. Ou seja, pneuma é sopro e logos é o estudo, ou seja, o estudo, a palavra, ou seja, é a doutrina do Espírito Santo. Então, podemos estudá-lo aonde? Em diversas áreas da teologia. Por exemplo, teontologia, que é a área que estuda a atuação de Deus. Também na eclesiologia, nós estudamos a pessoa e obra do Espírito Santo, a sua importância. Na soteriologia, também abordam questões relacionadas ao Espírito Santo. E bibliografia também aborda de forma bem interessante. E aqui, quando nós falamos da pneumatologia, nós estamos falando que ela é a Cinderela da teologia. É importante entender assim, né? Porque essa Cinderela é aquela história, né, do Walt Disney, que ninguém dava valor, ninguém dava atenção, mas tinha um grande potencial, tinha um grande valor, e durante muito tempo a pneumatologia foi esquecida, né? Então, hoje nós temos aí grandes elaborações sobre pneumatologia que nos ajudam a entender melhor essa questão do Espírito Santo. Então, e é esse momento na qual, como eu disse sobre a questão da Cinderela da teologia, outrora ela foi muito ignorada, realmente ela hoje brilha, a pneumatologia, seja na graça que atrai as pessoas, os pecadores, aos pés de Cristo, no Novo Testamento, na nova criação de céus e terras, ou seja, na perseverança da salvação, na santificação, nos milagres, nas profecias, na igreja
e nas orações. Então, a pneumatologia, o estudo sobre pessoa e obra do Espírito Santo, nunca foi tão relevante e tão importante em ser estudada. Então, podemos deduzir também e resumir, na verdade, que a pneumatologia é um fio dourado que perspassa todos os aspectos da teologia. Qualquer coisa que nós formos falar sobre teologia, o fio de ouro perpassa todos esses caminhos, ok? Então vamos lá. A nossa introdução, o autor vai falar sobre a questão do Espírito Santo, que é revelado desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Então você tem aí uma gama gigantesca de elementos que você pode trazer para a sua sala, além daquilo que a revista traz, outros pontos que eu também abordei e demais que você pode achar interessante e agregar, porque é um assunto que aborda desde Gênesis a Apocalipse. Então o autor vai tratar sobre a questão da identidade. Então falar sobre identidade e falar sobre o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo é de uma maneira maravilhosa. Não somente de uma maneira maravilhosa, mas também muito real. O próprio Deus, ele é o próprio Deus em toda a sua glória, misericórdia, ação criativa e poder. Então ele se apresenta como Deus presente, Deus ativo e Deus poderoso. Então são três hipóstases, ou seja, três substâncias em uma essência. Então é assim que nós entendemos, nós pentecostais, entendemos a Trindade, ok? Então o autor vai trabalhar essa questão e por fim vai trabalhar a questão das heresias. Então quando nós falamos sobre pneumatologia, nós estamos falando de um elemento dinâmico e unificador da teologia. Olha que lindo! Ele é um elemento dinâmico e unificador da teologia. Porque como ele é o fio de ouro que perspassa toda a teologia, aonde ele passa, ele vai alinhando, ele vai incrementando, ele vai dando vida, vai dando sentido e vai juntando as peças dessa grande teologia, tá bom? Então aqui, o Consolador. Tópico 1, subtópico de número 1, vai falar outro Consolador. Capítulo 14, versículo 16. Lembrando que ele só vai abordar o versículo 16 do capítulo 14, e no subtópico 2 ele vai abordar o capítulo 16, versículo 7. Então, aqui o autor já vai nos deixar bem clara essa questão. O Paracleto é alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Ou seja, a palavra outro que aparece aqui, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então a ideia aqui não é outro diferente. A palavra allos, que aparece no grego, é uma palavra que dá sentido de mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. É três pessoas em um só Deus. Assim nós compreendemos a questão da pneumatologia, do estudo sobre o Espírito Santo. E a ideia do autor, da nossa lição, é apresentar quem é o Espírito Santo. Talvez se você pergunta quem é o Espírito Santo, às vezes a pessoa vai falar assim, não, mas é um pombinho que apareceu descendo sobre Jesus, ou que ele é uma força ativa. Talvez tem pessoas dentro da sua igreja que entendem que o Espírito Santo é uma força ativa que trabalha de forma energética nas pessoas. E não é. Nós, pentecostais, trabalhamos a ideia da pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é a mais perfeita e completa revelação de quem Deus é, mas
podemos aprender sobre a pessoa, o poder e o plano de Deus ao estudarmos o Espírito Santo. Deixa eu repetir de novo. Jesus Cristo é a mais perfeita e completa revelação de quem Deus é. Tanto é que Jesus falou para os seus discípulos: se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo ao Pai. Ok. Mas podemos aprender sobre a pessoa, o poder e o plano de Deus ao estudarmos o Espírito Santo. Então é fantástico o estudo. Eu até estava estudando, irmãos, esse livro aqui. Talvez você já passou por ele. Cadê ele aqui? Aqui, meus irmãos, ó. É um livro fantástico, completinho, ó. Aqui. Pneumatologia do IBAD. Completíssimo para você entender a natureza, obra e pessoa do Espírito Santo. Isso daqui é o livro de quando eu ministrava aula no IBAD, né, o curso teológico. Ministrei durante 6 anos no médio, no avançado. Eu comecei a ministrar depois que eu terminei minha faculdade de teologia. No caso, aqui em Franca, não tinha o IBAD, não tinha a faculdade, eu tive que fazer na UMESP, né, que é a Universidade da Metodista, que foi também excelente, maravilhosa. E quando eu comecei a ministrar, eu aprendi mais ainda. Então, é bom que se guarde os livros, é bom que se guarde os conteúdos, porque uma hora você vai precisar. E hoje, essa semana, foi uma semana que eu precisei muito, me utilizei muito desse conteúdo riquíssimo aí, tá bom? Então, já que ele é da mesma qualidade, o Espírito Santo, alguns entendem como força ativa. Aí o autor colocou aqui que outro consolador é alos, é da mesma semelhança, da mesma substância, do mesmo poder. E o grego não falha, irmão, não falha. Você olha lá no grego, se tivesse héteros, que é o termo que o autor colocou aqui, significaria outro do usual, outro, no caso, diferente. Então, aqui não aparece o termo héteros, aparece o termo halos, da mesma substância, da mesma semelhança. Então, está muito claro que não é uma força ativa, é um ser da mesma essência, é uma pessoa, é uma hipóstasis. E isso é muito importante nós entendermos, que ele não está falando de uma força ou de uma presença de Deus, até porque as características que denominam o Espírito Santo não se compara a características de um ser que não, de um ser não, de algo que não existe, mas de um ser que existe. Aí aqui no subtópico 2, no subtópico 1 ele trabalhou a ideia do Consolador, os irmãos entenderam muito bem, ou seja, da mesma qualidade, enfim. Agora ele vai trabalhar o termo Paracleto, capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então vamos analisar aqui, ó. O dicionário da língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Tá. Aí aqui ele traz o termo grego, que significa ao lado, próximo, chamar, convocar, ou seja, significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Se você pegar a NTLH, vai usar muito o termo auxiliador, enquanto outras traduções vão trazer o termo advogado, ok? Então o Consolador é aquele enviado pelo Pai. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e a fazer lembrar de tudo aquilo que lhe foi ensinado. Lembra? O Espírito Santo testifica do Pai. O Espírito Santo testifica do Filho. O Espírito Santo não dá testemunho de si mesmo, ok? Então,
eu fiz a questão de olhar aqui as palavras, João 14, que ele cita aqui alguns versículos, né? No subtópico de número 3, que vai falar seu uso no Novo Testamento, e ele vai dizer, ó, o termo paracleto, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, e além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Tanto é que João, capítulo 14, versículo 26, vai trazer o termo auxiliador ou advogado, ok? Em algumas traduções. João 15, 26 vai trazer o termo auxiliador e também advogado. João capítulo 16, versículo 7, novamente, ou vai aparecer auxiliador ou vai aparecer advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1, Jesus Cristo, que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. Então aqui é tratado como advogado. Por isso que ele colocou essa nota aqui, ó. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Então, como é que nós vemos a divindade do Espírito Santo? De 4 formas muito interessantes. Primeiro, a igualdade com o Pai e com o Filho. Essa é a primeira forma que nós vemos o Espírito Santo. Segundo, modos equivalentes, ou seja, a mesma substância que nós falamos aqui, ó. A espécie, qualidade, natureza, é o modos equivalentes. Os seus atributos, que também são iguais ao Pai e ao Filho. E a quarta forma é a ação e revelação. A ação e revelação mostra a forma como ele atua. Percebam, Jesus, ao assumir, nós falamos muito sobre Jesus, né, a natureza, o Jesus homem, enfim. Jesus, ao assumir a natureza humana, deixou-se ser guiado e usado pelo Espírito Santo para seus seguidores terem isso como referência de uma vida cheia do Espírito Santo, ok? Então isso é muito importante para nós compreendermos e analisarmos. Perceba, eu destaquei alguns versículos aqui importantes. Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer assim, ó: vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? 3 figuras, 3 hipóstases diferentes. 1 Pedro 1 e 2. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. As 3 hipóstases. 2 Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Supondo que o Espírito Santo e Jesus não sejam Deus, nem o Espírito, supondo, né, que o Espírito Santo e Jesus não seja Deus, não seria uma blasfêmia, então, abençoar a igreja no nome de 2 criaturas? Para pensar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, falando de Jesus, e o outro que eu citei falando do Espírito Santo. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem opera em todos. Então, a doutrina preconiza justamente isso. Quando nós olhamos aqui, nós vemos claramente essa relação. Não existe uma hierarquia. Nos próprios textos que eu acabei de ler, Mateus capítulo 28,
aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Então, será que é uma hierarquia isso? Não. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eu tenho Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Mudou a ordem. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Aparece Jesus Cristo, depois Deus e depois o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. Aí vai mostrar aqui Espírito Santo em primeiro plano, depois vem Jesus e depois vem Deus. Então não há uma hierarquia, mas uma igualdade entre as hipóstases, ok? Então, como é que a teologia ela preconiza isso daí? Ela preconiza da seguinte forma: o Filho foi gerado pelo Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mostrando a relação entre as três pessoas, ou as três hipóstases, ok? Então, vamos lá, ó. Tópico 2. Sua deidade, atributos e obra. Aqui o autor vai falar sobre a deidade, ele vai mostrar a divindade do Espírito Santo, que é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada. Então ele cita aqui Juízes, capítulo 16, versículo de número 20, para mostrar justamente isso. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão, por causa dos termos que aparecem ali, o Espírito do Senhor. E aqui ele faz algumas outras comparações, né? Êxodo 17:7 com Hebreus capítulo 3, e é bom que você depois leia esses versículos. E eu queria deixar mais um aqui, que assim, ó, ele é muito claro, muito claro. Atos capítulo de número 28, versículo 25 ao versículo 27, aonde Paulo está falando aos líderes judeus em Roma. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, percebam: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. É Paulo simbolizando o Novo Testamento, falando do Espírito Santo que se manifestou no Novo Testamento, mas que já se encontrava no Velho e que atuou sobre um profeta do Velho Testamento, que foi Isaías. Então é interessante quando nós olhamos dentro dessa perspectiva. Então o Espírito Santo, quando você estuda a pneumatologia, você vê claramente que ele é chamado por vários nomes, tanto no Antigo quanto no Novo. Eu separei alguns aqui, que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus, Espírito de Jeová, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito do Filho, Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor Deus, Espírito do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria e o Espírito de revelação. Então, esses são os nomes que são atribuídos. É óbvio que não dá para citar cada versículo aqui, mas dessa forma nós entendemos que ele aparece sim no Antigo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo 16, vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 14, vai dizer que o Espírito Santo encheu quem? Jesus, de poder para o seu ministério. Mateus capítulo 12, versículo de número 28, e deu a ele poder para expulsar demônios. Romanos capítulo 8, versículo 11, vai dizer que ele ressuscitou a Cristo. Olha que maravilha, amém? Então vamos lá.
Dentro desse subtópico de número 1, do tópico 2, né, é interessante que ele cita vários versículos aqui que você também pode usar. Atos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, enfim, você tem aqui uma gama de versículos que você pode pegar um deles e trabalhar em sala de aula. Percebam também que existe formatos litúrgicos dentro da Bíblia que mostram a atuação do Espírito Santo. Primeiramente, é o formato litúrgico bênção. O formato litúrgico bênção relacionado ao Espírito Santo se encontra em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, aonde aparece a questão da graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ou seja, a famosa bênção apostólica que nós encerramos os nossos cultos pentecostais. O segundo é o formato litúrgico profissão de fé ou profissão cristã, Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, aonde vai dizer: há somente um corpo e um Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Aqui nós temos um formato litúrgico profissão cristã ou profissão de fé. Depois nós temos o último, que é o formato litúrgico batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos esses formatos litúrgicos que demonstram que se o Espírito Santo fosse uma força ativa, por que batizar as pessoas no nome do Espírito Santo, sendo que ele é uma força ativa? Se ele é uma força ativa, ou se ele é um ser divino, mas não Deus, por que abençoar a igreja no nome de uma criatura? Então pare, pense, analise e reflita sobre isso. Subtópico 2, seus atributos. Aqui vai mostrar ele onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Ou seja, ele é conhecedor do futuro. O Espírito Santo é eterno, segundo Hebreus capítulo 9, versículo de número 14. Ou seja, aqui tem vários atributos que demonstram a sua atuação. Ele trabalha na questão das orações, que ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Aí a própria ideia do Paracleto é aquele que está ao lado, é aquele que vai ajudar, é aquele que vai orientar, é aquele que vai guiar. Percebam uma coisa muito interessante, que quando eles foram escolher Matias, Matias foi escolhido por sorte, né? Tinha um tal de Barsabás, se não me falha a memória, e Matias. Barsabás era o homem top ali. Muito provavelmente, se fosse escolher a grosso modo, a olho nu, seria Barsabás. Era o cara mais letrado, era o cara que tinha mais conhecimento. Então tudo indicava que seria ele. Mas o texto vai dizer que eles lançaram sorte e muito provavelmente essa sorte seria talvez uma escrita do nome dos dois numa pedra, assim como eles faziam com Urim e Tumim. Fato é que eles lançaram sorte e escolheram e caíram sobre Matias. Percebam que depois desse ato de lançar sorte para escolher Matias, percebam que depois nunca mais eles lançaram sorte. Por quê? Porque o Espírito Santo ele começou a trabalhar e era o Espírito Santo que guiava a igreja. Era o Espírito Santo que falava o que eles tinham que fazer, aonde eles tinham que ir, por onde eles tinham que percorrer, quem eles tinham que escolher. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a obra missionária. Então você compreende e entende essa verdade através das Escrituras, tá bom? Então vamos lá, vamos correr um pouquinho aqui. Subtópico 3, suas obras.
Aqui são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou, falando da filiação, né? Ele gerou Jesus Cristo, ele dá a vida eterna, ele guia, ele é o Senhor da igreja, ele é o santificador, ou seja, as suas obras, elas são realizadas, e através do ministério de Jesus, como eu já disse aqui, as suas obras, elas foram realçadas, ou seja, Jesus operou através da força, através daquilo que o Espírito Santo proporcionava para ele fazer. Lucas capítulo 4 vai dizer o seguinte, que nós olhamos para Lucas capítulo 4 e ele descreve o início do ministério de Jesus com a descida do Espírito Santo, ou seja, o ministério de Jesus, o Espírito do Senhor pousou sobre mim e me ungiu para evangelizar, para pregar as boas novas e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso tudo lá em Lucas capítulo 4. Percebam, o Espírito Santo desceria sobre ele. Tanto é que isso acontece na prática no batismo, iniciando ali o início do ministério de Jesus com a descida do Espírito Santo. E percebam, o ministério de Jesus vai acabar, vai começar os dos apóstolos, e o que acontece? Atos, capítulo de número 2. O ministério dos discípulos, o ministério dos apóstolos, só se iniciam através e depois da descida do Espírito Santo lá naquele cenáculo, muito provavelmente dentro da casa da mãe de João Marcos, que era o cenáculo. Então, dentro daquele lugar onde tinham quase 120 pessoas, o Espírito Santo desceu ali, eles ouviram um barulho estrondoso dentro daquele lugar e também viram fogo circulando dentro daquele ambiente. A Bíblia vai dizer que o fogo tocava nas pessoas, e quando o fogo tocava nas pessoas, elas começavam a falar em línguas como que de fogo, porque eles viram fogo tocando as pessoas, logo após o barulho que veio do céu. Então, perfeito, maravilhoso. E o Espírito Santo, nós identificamos ele também no Novo Testamento pelos símbolos. Por exemplo, no batismo de Jesus, nós vemos ele como pomba, em forma corpórea de uma pomba. Vemos também como vento, ou seja, esse estrondo, esse vento, era a manifestação do Espírito Santo dentro daquela sala, dentro daquele cenáculo. E também vemos a imagem do fogo relacionado ao Espírito Santo, esse fogo purificador, transformador, refinador. E também o Espírito Santo, ele é caracterizado pela água, e não somente pela água, mas também pelo selo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, ok? Então vamos para o tópico 3, heresias antigas e novas. Então aqui nós já saímos dentro do tópico 2, então nós já entendemos, né, que o Espírito Santo ele foi enviado ao mundo, isso é fato, para efetuar o quê? A vontade do Pai. Então ele foi enviado para efetuar a vontade do Pai. E mais o que, irmão Adriano? Testificar do Filho. Então isso é importante. Lembra? O Espírito Santo testifica do Pai, o Espírito Santo testifica do Filho, mas o Espírito Santo nunca dá testemunho de si. Aqui nós vamos falar sobre as heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Aqui o autor vai citar o arianismo. O arianismo nós já trabalhamos, tá? Então nós vamos pular esse ponto. Lá na lição de número 5, na página 35 e 36, aonde nós falamos do embate de Ário, que era um presbítero,
de Alexandria, e tinha Alexandre, que era o quê? Ele era o bispo de Alexandria. Após Ário divulgar as suas teses sobre Jesus, Alexandre manda cartas e ele não tem retorno. É aí que ele chama um concílio ao qual irá discutir sobre as ideias de Ário. Ário não pode comparecer, ele manda alguns representantes e o arianismo é condenado. Antes disso, ele faz, juntamente com seus adeptos, cartazes, aonde nesses cartazes estavam escrito: houve um tempo em que o Filho não existia. E esses cartazes que eles seguravam na mão, eles percorreram a cidade de Alexandria e passaram pela igreja aonde o bispo Alexandre dirigia aquela igreja e também na frente da casa de Alexandre. Isso tudo para provocá-lo, isso tudo para mostrar a ideia afirmada de Ário. E assim depois sucede a história que eu contei, tá bom? Aqui ele vai citar Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Ou seja, o Filho é o criador do Espírito Santo. Então, Eunômio era líder da facção ariana do século IV. Lembrando que essas heresias, que nós já estudamos desde o início, elas vão do final do primeiro século até o quinto século, culminando aí em algumas divisões lá para o quarto século, correto? Então, ele foi condenado no concílio de Éfeso, em 431, e Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Lembrando que Ário ele foi condenado no concílio de Nicéia, no ano 325, ok? Então aqui eles estão falando que o Espírito Santo ele é criado. Percebam uma coisa, quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos da pessoalidade do Espírito Santo. Ou seja, percebam isso, ó, a nossa concepção humana do que é uma pessoa não pode ser aplicada inteiramente a Deus, pois isso reduziria nosso Criador a nosso tamanho. Então, quando nós falamos de concepção humana, nós não podemos dar essa concepção a Deus, porque limitaríamos Deus na sua forma. E quando eu falo dessas vontades e essas emoções que o Espírito Santo sentiu, nós temos que tomar muito cuidado também. Por quê? Porque elas são características nossas, que não podemos achar que Deus possui de forma similar à nossa. Por isso que às vezes nós achamos que Deus é injusto, porque nós assemelhamos as nossas emoções e as nossas vontades à vontade do Eterno. Então, Deus pode ser alegre? Sim. Ou se entristecer, ou se irar, ou sentir compaixão? Sim. Mas as únicas experiências que temos dessas emoções que eu e você tem são contaminadas por nossa natureza pecaminosa, devido a vários fatores físicos, como sono, fome, doenças ou questões hormonais. Então é assim que nós entendemos. Nós não podemos fazer essa comparação da concepção humana e da concepção de sentimentos, até porque nós somos seres humanos corrompidos pelo pecado e os nossos sentimentos eles são voláteis, não é o mesmo sentimento que Deus tem. Então o Espírito Santo ele possui mente e vontade. Romanos capítulo 8, versículo de número 27. Sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito Santo ele também possui sentimentos, Romanos 8 e 26, com gemidos inexprimíveis.
a questão do entristecer, não entristeçam o Espírito Santo. Éfeso capítulo 4, versículo 30. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo de número 21. Ele enviou Jesus, ele encheu Jesus de alegria, guiou Jesus em seu ministério. Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 ao 14, confira aí também. Mateus, capítulo 12, versículo de número 28, ele concedeu a Cristo o poder de efetuar grandes milagres e inaugurar o reino de Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, o fortaleceu até a cruz. Tá bom? Então vamos aqui para outro movimento, tropicianos. Nós estamos falando aqui do século IV, ok? Eles tinham uma interpretação da Bíblia sendo alegórica, ok? A interpretação ela era alegórica porque eles tinham como base a filosofia. É uma seita que surgiu no Egito e também na Síria. Então, tropos significa figura. Então, eles diziam também que o Espírito Santo era um anjo e uma criatura. Então, a única diferença deles é que eles interpretavam a Bíblia de forma alegórica. E interpretando a Bíblia de forma alegórica, eles entendiam que o Espírito Santo era um anjo e uma criatura. Outro ponto, pneumatomacianos. Surgiram depois do tropicianos. Vai dizer aqui que falar mal, contra, eram os opositores do Espírito Santo. Esses atuaram na Ásia Menor, século II e século III depois de Cristo, e assim nós entendemos e compreendemos que eles não acreditavam no Espírito Santo. As heresias na atualidade, aqui vai ser trabalhada a questão das testemunhas de Jeová. Nós também ministramos uma aula, a lição de número 5, lá na página 35, ao qual nós falamos lá sobre a torre de vigia, falamos sobre a tradução do Novo Mundo, então foi bem exemplificado lá. E aqui o autor reforça essa questão, que eles são oriundos do arianismo, aonde eles têm a tradução do Novo Mundo, aonde coloca o Espírito de Deus como força ativa de Deus, e também trabalha com a questão do E minúsculo. Então eles não consideram Jesus Deus e também nem o Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo em outras religiões. As religiões do Oriente também foi um tema tratado na página 36 da lição de número 5, aonde falamos ali sobre algumas religiões do Oriente. Uma crença estranha, que também foi tratado, porque está falando aqui do mundo islâmico, nós tratamos lá na página 37 da lição de número 5 também. Então, o ponto A do subtópico 3 e o subtópico 2, tudo isso foi tratado na lição de número 5. Então, você que acompanha o nosso canal já deve ter algumas anotações lá e deve ter falado algo até a mais do que aquilo que eu falei. Então, aqui ele vai tratar, e eu fiz questão porque lá na lição 5, foi um outro, vamos falar versículo, né? Foi um outro versículo do livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, que foi elucidado lá, falando sobre Jesus, que eles reconhecem Jesus, mas de fato ele não morreu na cruz. Então, quem acredita nisso tem falta de conhecimento. Então, o texto lá trata sobre essa questão e nós falamos dele lá na íntegra, tá bom? E aqui apareceu outro ponto interessante. Por quê? Porque o autor vai falar que Jesus aparece dentro do Alcorão e fala sobre o mensageiro. Vamos ler? Aqui vai falar sobre o Alcorão 61.6, que diz o seguinte: Jesus, filho de Maria, disse: Ó filhos de Israel,
eu sou o mensageiro de Deus para vocês, confirmando a verdade de que veio antes de mim ao livro, ou seja, a Torá, e anunciando um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Almad, ou seja, o louvado. Então aqui eles mencionam Jesus, que é chamado de Isa, e o mensageiro Almad, que os muçulmanos atribuem a Maomé, e não ao Espírito Santo, como o texto diz, porque eles entenderam que era o louvado. Quem é esse louvado? É Maomé. Mas Jesus aqui no Alcorão está dizendo que enviaria o quê? O louvado, ou seja, iria enviar um mensageiro que virá depois dele. Para nós é o Espírito Santo, para os muçulmanos é Maomé. Concluíram assim. Então assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periclitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta, porque para nós aparece Paracleto, ok? Então aqui dentro dessa resposta bíblica, Jesus diz que o Consolador é o próprio Espírito Santo que nós lemos na leitura oficial, tá bom? Então aqui também que o Consolador habita convosco e estará em vós. Amém, meus irmãos? Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma semana, em mais uma aula edificante, maravilhosa. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e fique com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.